Olá, bom dia, queridos alunos. Hoje vamos continuar nossas aulas aqui pelo sistema do AVA. Devido à paralisação, do coronavírus, a gente está tendo nossas aulas por aqui por enquanto. Hoje a gente vai falar da constituição de um trator agrícola e suas funções gerais. A constituição básica, a constituição geral de um trator agrícola, tá? Então esse é o material da aula de hoje, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre ele, tá? Que é da constituição geral. Essas são as partes ou sistemas que a gente vai usar hoje para essa aula. Quero que vocês se atentem aqui para o AVA, que a gente tem um fórum. Toda dúvida, questão, qualquer dúvida ou questão sobre a aula de hoje deve ser postada aqui no fórum por vocês. Vamos participar, tá, pessoal? Porque agora não está tendo nenhuma participação em nenhum fórum da minha disciplina. Eu gostaria que vocês tivessem participação por aqui, né? Para mandar mensagem por WhatsApp, pelo meu Instagram. Vamos participar por aqui, porque a dúvida de alguns de vocês podem ser dúvida de outra pessoa. Aqui é a aula que será disponibilizada para vocês. Vocês vão acessar ela, vão estudar, pega o caderno, vão anotando as principais coisas de cada um daqueles sistemas. E durante o vídeo aqui eu vou falar para vocês quais são as coisas importantes que vocês têm que anotar. Aqui é outro material extra, que é um vídeo muito interessante. Esse vídeo aqui, que fala como que é a construção de um trator, quais são as funções de um trator. Vejam esse vídeo, também fazem as anotações. É um vídeo curto, de 8 minutos só, então vale a pena vocês darem uma olhada nesse vídeo aqui, que ele é bem ilustrativo e mostra bem, principalmente a questão lá do questionário, depois que vocês vão ter que responder. Esse vídeo vai ajudar vocês, tá? Outro material extra, que é um material também de reforço e que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Esse é um material que vai estar disponível para vocês, que é lá da Exalc, tá? Falando sobre o sistema hidráulico em tratores agrícolas. Vocês têm que saber o que é um sistema hidráulico, qual a definição desse sistema hidráulico. É um processo de transportar energia cujo princípio de funcionamento se baseia na transmissão de pressão e vazão através de um fluido. Lembra lá nas nossas aulas de hidráulica? Então, lembra a lei de Pascal, de transmissão de um lado, faz força para o outro? Então, isso que é um sistema hidráulico. Aqui que ele é aplicado, a lei de Pascal é aplicada aqui nesse processo do sistema hidráulico de um trator ou de uma máquina agrícola. Outra coisa que eu quero que vocês tenham em mente, que é importante que vocês anotarem, é os tipos de sistema hidráulico que a gente tem. São dois tipos, o hidrostático e o hidrodinâmico, tá? Um é potência transmitida entre uma bomba e os atuadores hidráulicos, motrizes, pistão, motor, e o outro em alta velocidade do fluido. Então por isso que chama hidrodinâmico, porque é uma dinâmica do fluido. E o outro hidrostático, porque é baseado numa bomba, ok? Isso vocês têm que guardar. Aplicações do sistema hidráulico, o que ele faz, quais são os sistemas hidráulicos de um trator. Então a gente tem sistema de direção, de levante, de controle remoto, acionamento de potência, acionamento de bloqueio diferencial e de tração dianteira. Vantagens da utilização dos sistemas hidráulicos, também é importante vocês saberem. E também o importante, que eu vou cobrar bastante, é essa outra parte aqui: funções do sistema hidráulico de engate de 3 pontos, que é muito importante nos tratores. É neles que os implementos e outras máquinas agrícolas são acoplados. Então, quais são as funções do sistema hidráulico de engate de 3 pontos? São 5 principais funções: levantar e abaixar máquinas e implementos agrícolas, controlar a profundidade de trabalho das máquinas e implementos agrícolas em operações que trabalham com penetração no solo, por exemplo, arado, grade, subsolador, que vão ter que penetrar no solo. Então, o sistema de engate de 3 pontos controla essa profundidade. Controlar a altura, ou seja, controlar a posição de trabalho das máquinas agrícolas em operações agrícolas de superfície do solo. Então, controlar a altura ou posição. E controlar a reação do sistema hidráulico. Então, isso também, controla a reação, se ele vai ser mais potente, menos potente, ok? Isso você tem que saber de cor. E também quais são os tipos de controle feito no sistema de engate de 3 pontos. São 3 tipos de controle: controle de profundidade, controle de posição ou controle de altura, é a mesma coisa, e controle de reação. Então, nada mais é do que as funções dele, mas aqui os controles que eles fazem. Então, o engate de 3 pontos acopla os implementos e faz esses tipos de controle: controle de profundidade, principalmente com implementos de perfuração do solo; controle de posição, para saber qual a posição que vai ser usado o implemento na superfície do solo; e controle de reação do sistema hidráulico. Tá joia? Então leiam esse material, que eles vão ajudar vocês bastante
para o teste que vocês vão fazer após assistir essa aula. A aula de hoje, então, é a constituição básica de um trator agrícola e suas funções gerais. Quais são essas constituições? Sistema hidráulico de engate de 3 pontos ou sistema hidráulico de 3 pontos somente, embreagem de um trator, caixa de câmbio de um trator, transmissão final, pinhão e coroa, sistema diferencial ou só diferencial, redução final. São esses os componentes que eu quero que vocês saibam. O sistema hidráulico de 3 pontos é onde vai ser acoplados os implementos, chamados de montados, é onde vai ser montados os implementos. Eles constituem-se de 3 pontos, porque é uma barra de elevação esquerda, que é o primeiro ponto, a barra de elevação direita, que é o segundo ponto, e o braço superior, que é o terceiro ponto. Funções, a gente já viu ali naquele material extra: levantar e abaixar máquinas agrícolas, controlar a profundidade, controlar a posição ou altura de trabalho das máquinas agrícolas e também controlar o sistema de reação do sistema hidráulico. Embreagem, assim como no carro, localiza-se entre o volante do motor e o eixo primário da caixa de câmbio. É um dispositivo destinado a efetuar o acoplamento ou separação entre estas, entre o motor e a caixa de câmbio. Então faz a separação entre o motor e a caixa de câmbio. Isso que é a função da embreagem. O acoplamento faz-se pela potência do motor seja transmitida à caixa de câmbio. Então quando acopla o motor a esse eixo primário, a embreagem faz com que a potência do motor seja transmitida para a caixa de câmbio, gerando potência ao motor. Então a embreagem tem seu funcionamento baseado no atrito entre duas partes, uma motora, que é o motor do negócio, e uma outra movida, que é a caixa de câmbio. O acoplamento, desacoplamento da embreagem ao volante é feito pelo acionamento de um pedal da embreagem localizado do lado esquerdo do operador. Assim como é no carro, a embreagem também fica do lado esquerdo do motorista, certo? Em tratores de esteira existem 2 embreagens, porque você vai ter que controlar cada uma das 2 esteiras separadamente, ok? Então essa é a função e como se comporta uma embreagem de um trator. A caixa de câmbio situa-se após a embreagem, então ela é acoplada, a embreagem junta a caixa de câmbio com o motor e tem como principal função seleção adequada de velocidade e torque transmitida às rodas motrizes. Então a caixa de câmbio que vai selecionar a velocidade e o torque que vai ser transmitido para as rodas motrizes. Então é a caixa de câmbio que vai determinar a velocidade e o tanto de trabalho que um trator vai realizar, ok? E ainda alterar o sentido do movimento do trator. Então também é a caixa de câmbio que vai fazer a alteração desse sentido do trator. Uma coisa importante: a caixa de câmbio ela não multiplica a potência, apenas modifica torque e rotação, tá? A potência é inerente do trator, ela só vai modificar se esse torque vai ser maior ou menor, ou se a rotação vai ser maior ou menor. Ela não aumenta a potência. A potência já vem do trator, já vem de fábrica. Transmissão final. A transmissão final do trator é composta de pinhão e coroa, diferencial e redução final. Essas são responsáveis pela transmissão do movimento de rotação da caixa de câmbio até o rodado motriz. Então a transmissão final, como o próprio nome me diz, é a transmissão final entre o motor e as rodas motrizes. Ela está entre o caixa de câmbio e as rodas motrizes. É ela que vai fazer a transmissão da potência, da rotação para as rodas motrizes. Então as rodas vão receber o sinal da caixa de câmbio e de todo esse processo para saber se elas vão rodar com mais ou menos velocidade. Pinhão e coroa são 2 engrenagens. O pinhão é uma engrenagem pequena acoplada a uma coroa, que é uma engrenagem maior. O pinhão tem como função, ambas têm como funções redução na rotação e aumento do torque e mudança em 90 graus da direção do movimento. Então, assim como a transmissão final, ela vai estar ali auxiliando essa passagem da caixa de câmbio, da potência pela caixa de câmbio até chegar nas rodas motrizes. E tem como principal função a redução na rotação e aumento de torque, principalmente quando se fala no sentido de mudança de direção de movimento. Diferencial, ou sistema diferencial. O mecanismo de diferencial é composto de 2 engrenagens, as planetárias e as satélites. Esse sistema está acoplado à coroa. Então é todo um sistema interligado. As planetárias giram apenas sobre o seu eixo e estão ligadas à semi-árvore que transmite os movimentos das rodas. Já as satélites, além de girarem sobre o seu próprio eixo, também giram sobre as rodas planetárias. Então é um conjunto de eixos planetárias, satélites, uma girando em cima da outra, cuja função é a compensação em curvas. Então a principal função do sistema diferencial é a compensação em curvas.
quando no eixo das rodas, uma roda tem rotação diferente da outra. Porque numa curva, quando você vira um trator ou vira um carro, uma roda passa a ter uma rotação maior ou menor do que a outra. Porque estão fazendo, se está fazendo uma curva para a esquerda, a roda da esquerda vai fazer um raio menor do que o raio da roda direita. Por isso que tem que haver essa compensação, que é feita pelo sistema diferencial. E a redução final, o movimento de rotação advindo do diferencial, é transmitido a semiáridos que conduzem o mesmo à redução final. Qual que é a função da redução final? Pelo próprio nome diz, é de reduzir a rotação com consequente aumento do torque nas rodas motrizes. Então ela vai fazer o quê? Vai reduzir a rotação e consequentemente aumentar a força, ou aumentar o torque nas rodas motrizes. Então, como no próprio nome diz, redução final, reduzir a rotação. Ok? Então, gente, essa é a aula de hoje. Eu quero que vocês leiam esse material e vão anotando no caderno, principalmente esses pontos que eu fui mais enfático aqui durante a aula, para vocês serem capazes de fazer esse questionário aqui, que está no nível também de médio para difícil, ok? Leiam todos os materiais e, de novo, eu insisto, todas dúvidas deve ser postada aqui no fórum. Vamos participar das aulas, tá, pessoal? Eu não sei até quando vai continuar esse sistema de programa de educação domiciliar, mas por enquanto vamos fazendo por aqui. Qualquer dúvida deve ser postado no fórum. Leiam as aulas, vejam esse vídeo das aulas 2, 3 vezes, que aí vocês vão saber o que eu estou enfatizando mais e o que é provável que eu vou cobrar nesse questionário. Então até a próxima aula, um abraço e bons estudos.